Bom dia, amigos. Hoje, domingo 19 de julho do ano da graça de nosso Senhor Jesus Cristo de 2020. E 3 fatos marcaram a semana que passou. 3 fatos importantíssimos que ficaram até que um tanto quanto desapercebidos ou não foram devidamente divulgados, pelo óbvio, mas que marcaram sim a semana que passou. Na França, Emmanuel Macron dando uma espécie de guinadinha para a direita, guinadinha de última hora. Lembram da sambadinha de Rubinho Barrichello? Pois é, Macron fez algo meio parecido em termos políticos, deu uma sambadinha. Uma guinadinha à direita, vamos dizer assim. E na Alemanha, de Dona Angela Merkel, também algo surpreendente aconteceu. A própria disse que é preciso sim respeitar as fronteiras. Engraçado, não? Logo, Dona Angela Merkel, sempre muito leal ao projeto globalista encabeçado por Obama, e também sempre muito serviçal a Vladimir Putin, uma espécie de chefe ou mentor direto de Angela Merkel. Ela mesma também disse que a Rússia representa sim uma ameaça, não só para a Alemanha, quanto para a Europa, como para a Europa. Quem diria? Esses fatos são importantes porque trata-se de uma espécie de reconhecimento público por parte de críticos ferozes a Donald Trump de que ele tinha razão. Sim, porque o menino francês Emmanuel Macron e a senhora Angela Merkel sempre foram críticos ferozes de Donald Trump. Ele é um bruto, ele é um xenófobo, ele é um racista, ele é um bicicletista e por aí vai. E agora perceberam que ele estava certo. É preciso ter controle das fronteiras e é preciso, sim, reprimir todo e qualquer projeto de destruição dos valores próprios nacionais. Porque senão, esses valores, ao ruírem, levam de roldão toda a autonomia que se possa ter sobre um território. E isso a Europa está sentindo agora, principalmente esses 2 atores, Dona Angela Merkel e o menino Emmanuel Macron. Emmanuel Macron chegou a dizer que na França não haverá a derrubada de monumentos. Na França se respeitará a história da França não será destruída. Sim, porque o medo do Black Lives Matter chegou àquele país, pelo menos no discurso do presidente, por conta da reação popular. Macron, inclusive, chegou a mandar embora alguns dos seus colaboradores, porque precisa dar uma satisfação ao povo francês em relação à segurança interna do país, que já não parece mais a França. E a Alemanha, que sente a presença cada vez mais ameaçadora de Vladimir Putin e também a possibilidade de ficar numa eterna dependência do gás russo, já mandou dizer que deverá mudar a sua política externa, deverá se alinhar um pouco mais com o Ocidente. Vejam vocês, a Alemanha. Quem sabe aí uma oportunidade para afrouxar um pouco os laços bem apertados com o Irã, com o Hezbollah e tudo mais, e passar a conversar de modo mais amigável com Israel, por exemplo, coisa que até agora ainda não aconteceu. Mas à custa de muita dor e sacrifício, quem sabe esses 2 países percebam
que ainda há tempo para salvar a civilização judaico-cristã que fez a Europa ser a Europa. Bem, mas isso é só a pontinha do iceberg. O fato de Macron e Angela Merkel revelarem publicamente suas preocupações com o resultado de uma política globalista que pode levar a esses dois países e toda a Europa a um barril de pólvora, literalmente, reforça, ou melhor, realça a força e a importância de Donald Trump no cenário internacional. É o único que, desde que assumiu o poder, tem tomado decisões corretas nesse sentido, de desfazer todo o projeto globalista, de colocar o Ocidente abaixo, desde a Primavera Árabe, desde o final do ano de 2010. Quem não lembra da Primavera Árabe, que causou uma guerra civil na Líbia, na Síria, uma revolução no Egito e por aí vai, fez surgir o horror midiático no Ocidente por conta do Estado Islâmico e tudo mais. Tudo fazia parte de um grande laboratório do globalismo. Desestabilizar o Oriente Médio, colocar o fluxo de petróleo sob crise, mas ao mesmo tempo projetar uma derrocada do Ocidente também, que só veio agora, 10 anos depois. Porque o que está acontecendo nos Estados Unidos é a mesma tentativa de desestabilizar o país usada lá no Oriente Médio, começando pelo Egito e pela Síria, por exemplo. A pretensão dos globalistas é fazer da América, dos Estados Unidos da América, algo semelhante à Síria ou à Líbia, tanto faz. Esse é o projeto, e Donald Trump é o único que pode e que de fato está refreando isso. Agora, nenhuma ação de Donald Trump será realmente efetiva sem que este tire os Estados Unidos definitivamente do clube de bandidos chamado Organização das Nações Unidas. E este termo, clube de bandidos, pasmem, senhores, não é meu, não. Isso vem lá dos círculos fechados da inteligência de Harvard. Por incrível que pareça, vem de Harvard. Nós costumamos, como nós brasileiros pensamos em bloco, achamos que lá em Harvard só tem esquerdista. Tem esquerdista sim, mas também tem conservadores, como por exemplo Majid Hafizadeh. Majid Hafizadeh. Quem é Majid Hafizadeh? É um professor de Harvard. É o Dr. Majid Hafizadeh, cientista político iraniano-americano e professor da Universidade de Harvard. É presidente do Conselho Americano Internacional. Atua no Conselho da Harvard International Review, da Universidade de Harvard. E é também membro do projeto Gulf da Colômbia, na Columbia University. Ele serviu como membro sênior da Non-Violence International Organization, com sede em Washington, D.C. Recebeu também várias bolsas de estudos incluindo uma bolsa da Universidade de Oxford, Annenberg University, Universidade da Califórnia, Santa Bárbara e programa de ensino Fulbright. Serviu como embaixador do Conselho Nacional Iraniano-Americano, com sede em Washington, D.C., e conduziu pesquisas no Centro Internacional Woodrow Wilson para acadêmicos e ensinou na Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara, através da Bolsa de Ensino Fulbright. Bem, este senhor, que tem um currículo bastante considerável, está liderando uma espécie de campanha dentro dos círculos universitários para que os Estados Unidos saiam definitivamente da ONU.
Essa é a matéria de destaque que está hoje no Gatestone Instituto e vale a pena uma notinha. Antes disso, vamos fazer aqui a nossa tradicional baldeação. Muito bem, baldeação feita, sigamos em frente. Diz ele numa matéria intitulada Mulás do Irã comemoram mais recompensas do acordo nuclear. Ele começa dizendo o seguinte: em 30 de junho de 2020, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, instou o Conselho de Segurança da ONU, das Nações Unidas, a estender o embargo de armas ao Irã. O Conselho de Segurança relutou a fazê-lo. A falta de vontade do Conselho de Segurança da ONU parece mais uma indicação de por que os Estados Unidos saíram do Conselho de Direitos Humanos e agora saíram da Organização Mundial da Saúde. Isso tudo em 2000. Sairão da Organização Mundial de Saúde em 2021 e deverão, portanto, finalmente percorrer todo o caminho e sair de todo o clube de bandidos, diz ele, que as Nações Unidas se tornaram. Bem, aqui ele está se referindo ao prazo dos embargos ao Irã, que vencem agora em outubro, no começo de outubro, que impediam o Irã de envolver-se em fabricação de armas, enriquecimento de urânio e tudo mais. E o Irã simplesmente desrespeitou tudo isso, com o olhar complacente da ONU. Não é por outra razão que o Dr. Majid chama, portanto, a ONU de clube de bandidos. A matéria é longa, ele fala especificamente sobre a relação Estados Unidos e Irã. Mas a conclusão é essa e é genial, ele vai ao ponto. Os Estados Unidos podem, com Donald Trump, finalmente dar uma atacada decisiva, sair de toda a organização, deixá-la para russos, para cubanos, para venezuelanos, para chineses, porque de fato elas já estão há muito tempo na mão desses outros atores. Estados Unidos, Israel, Brasil, pouco fazem ou pouco podem fazer contra as decisões do Conselho, que são, via de regra, sempre contra Estados Unidos, Reino Unido, Israel e assim por diante. Então, para que permanecer lá? Para ter um entrave a mais, para fingir que ali tomam-se decisões sérias que visam o progresso das nações, o bem-estar social e tudo mais? Não. É apenas um mecanismo ideológico para fortalecer o projeto globalista. Dar tudo à China, implantar o comunismo em escala global e o resto que se dane. Pois bem, a única forma de Donald Trump dar um golpe decisivo no Deep State é fazendo exatamente isso. E este senhor está dando o sinal, a dica do que realmente pode acontecer daqui até o fim do ano. Donald Trump pode sim tirar os Estados Unidos daquela organização, mas não fará isso sem o devido plano B, porque afinal Trump é Trump. E nós já temos indícios de que há sim um plano B. Vejam o caso, por exemplo, da indicação do presidente do BID por parte de Donald Trump. O senhor Maurício Claver Carone é um amigo de Donald Trump, conselheiro de Donald Trump, trabalha ao lado de Donald Trump e foi indicado por Donald Trump para ser o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, um banco que não está ligado ao Banco Mundial nem ao FMI. Para quê? Para, aos poucos, criar um grande bloco aqui no Cone Sul. É uma espécie de nova OTAN, ou uma OTAN número 2, por assim dizer. Trump quer fortalecer toda a região, uma alternativa a isso que poderá ser amanhã ou depois
um grande problema a saída dos Estados Unidos da ONU. Agora, embora seja algo no momento inimaginável, é bom considerarmos o seguinte: se lá na Europa a insatisfação com o projeto globalista crescer mais do que já cresceu, é muito possível que lá também exista um forte apoio para um novo clube, não de bandidos, mas de senhores respeitáveis, de nações honestas e confiáveis, por assim dizer. Sonho, no momento sim, repito, mas pode ser que não seja nada irreal. Pode ser que esteja aí surgindo sim uma alternativa a este poder avassalador que ganhou o mundo a partir dos conselhos da ONU. É possível que tenhamos amanhã depois um novo bloco capaz de resistir finalmente ao poderio globalista. A Polônia certamente dará todo o seu apoio. O Reino Unido certamente dará todo o seu apoio. E aí, se França e Alemanha entrarem no jogo, pode ser que surja assim um grande bloco, porque na Ásia os Estados Unidos podem contar com a Austrália e com o Japão, e também com a Índia, o que não é pouca coisa. Aqui na América do Sul, Brasil, Colômbia, Uruguai, quem sabe, provavelmente sim, e de repente o Chile, enfim, o fato é que Donald Trump está criando sim um novo bloco. E a cartada definitiva seria essa: sair do clube de bandidos, como diz o doutor Majid Hafizadeh. O meu iraniano não é muito bom, eu confesso para vocês. Vamos aguardar. Quem sabe as coisas possam melhorar um pouco daqui até o fim do ano. Até depois.